com certeza você já assistiu alguma cena de filme com cenas de jogo de futebol americano, né? Ou alguma fofoca sobre aquele jogador que é o marido da Gisele, que ninguém sabe qual é o nome do esporte, mas sabe que o marido da Gisele Bündchen pratica, na verdade, ex-marido, né? Que ela já separou. Então, para muita gente aqui, não é tão comum, mas é uma modalidade bem antiga. Os primeiros registros históricos da prática do flag football são de soldados americanos da Segunda Guerra Mundial. E em busca de diversão e de uma válvula de escape durante seus longos períodos nas bases de guerra, os soldados desenvolveram essa nova forma de jogar o futebol americano com menos riscos de contusão. Mas a gente trouxe os meninos aqui para falar um pouco mais sobre essa modalidade. A gente está aqui no país do futebol, aquele nosso futebol tradicional, mas o flag football também está sendo bem conhecido aqui em Teresina. Seu nome? Sávio. Sávio. Bruno Vasconcelos. E o Sávio e o Bruno são atletas de flag football. Eu queria que vocês sejam bem-vindos ao programa. Obrigado por estar com a gente aqui. Eu sei que todo mundo está meio eufórico, né, com o jogo do Brasil, mas dá tempo a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Explica pra gente um pouquinho sobre como é essa modalidade. O flag, ele é uma variação do futebol americano, como você falou. Ele é como se fosse o futebol e o futsal. O futsal é uma variação do futebol. O flag, ele foi criado justamente porque na época da guerra, né, eles não podiam se machucar, jogar um futebol americano tradicional, porque tem muito contato físico. O flag não tem contato físico. A gente usa uma bandeira na cintura. O diferencial é esse, não tem contato físico. O full pad, que é a categoria que a famosa que o Tom Brady joga, né? Isso. Marido da Gisele. O que ele joga tem contato físico. O nosso não tem contato físico, é um esporte bem mais barato, porque a gente usa só um cinto e as flags, as bandeiras na cintura. Ah, flag vem das bandeiras, No né? futebol americano tradicional, o que a gente conhece, com capacete e tudo, para parar a jogada, eles param derrubando o oponente. No flag é só puxar a bandeira. Se tiver o contato físico, aí tem as penalidades que as regras impõem, não é? Entendi. Quantos jogadores jogam flag football? 5. Esse é o 5-5, o que a gente pratica. 5 de um lado e 5 de outro. O tradicional, ataque e defesa. O full pad tradicional são 11, né? O full pad tradicional são 11 É jogadores. igual futebol mesmo e futsal. Contando os da linha ofensivas e os jogadores que são recebedores e o quarterback. Mas o conceito de jogo é o mesmo, a bola é a mesma, a questão de jogadas, as rotas, os fundamentos físicos são os mesmos. Tanto é que é muito comum ter time de flag e ter time de full pad, o mesmo time. Só que a gente, por exemplo, não consegue ter um time de full pad pela quantidade de jogador e também porque é muito caro. É um esporte mais caro. É bem mais caro. A variação dele. E o flag ele se torna mais atrativo por causa da facilidade e do comprometimento que você tem, não é? Em não, se machucar tanto, porque o full pad ele já vai ser mais caro por causa das lesões, dos equipamentos, entendeu? É um custo-benefício bem maior. Certo, agora a gente está aqui numa cidade onde as pessoas, o predominante é mesmo o futebol, não só na nossa cidade, no nosso Brasil. Isso. Como é que foi a chegada desse esporte aqui no Piauí? Porque assim, até então eu tenho que confessar que eu não tinha um conhecimento dessa modalidade aqui no Piauí, dessa prática, o flag football. Como que ele chegou aqui no estado? Já tem muito tempo? Começou tem um primeiro time e aí tinha 2 times aqui. Já tem muito tempo, muitos anos nosso. que vocês jogam flag? Uns 6, 5 anos. Ah, então é recente, né? É bem novo. O nosso time tem 4 anos, mas já perdura aqui por 6, 7, 8 anos. Aí a gente iniciou o nosso time a partir desse outro time e a gente foi dando continuidade e chegamos ao nível que a gente está hoje. Certo, onde é que vocês treinam? É no campo de futebol convencional? Normalmente sim, a gente costuma treinar na UFP e agora vamos passar para o Parque da Cidadania, os treinos, entendeu? Muito comum ver a gente... A questão de metragem, tudo é a mesma coisa do nosso campo de futebol? Ou é uma adaptação? É quase. É mais reduzido, entendeu? Lá fora, tipo nos Estados Unidos, onde praticam muito, qual é o país onde praticam muito? Estados Unidos. Então lá, sim, a metragem é um pouco diferente. Aqui vocês tentam adaptar pelos campos que já tem. Isso, porque a variação, o flag, o campo é reduzido justamente pela quantidade de pessoas, já é menos, entendeu? E por questão também das flags, do full pad e da quantia de jogadores em campo, entendeu? No full pad vai ser 11 contra 11, no flag é 5 contra 5, então o campo já vai ter que ser maior no full pad e menor no flag. Um campo de futebol nosso normal pega uns
de 2 a 3 campos e meio de flag. Para ter uma noção, entendeu? Então é Por bem exemplo, menor, né? É, bem menor. bem A gente menor. fez o campeonato no Albertão, o primeiro campeonato que a gente fez aqui. Gente, o Albertão é enorme. Como foi que vocês A correram gente- com essas flags lá? A gente fez 2 campos e ainda sobrou muito campo para botar. 2 campos. Dois Dividiu campos. o Albertão em 2, né? O campo. Isso, a gente dividiu em 2 e sobrou muito campo, não é tão... Agora, o Full Pad, que é o tradicional, que joga nos Estados Unidos, São- é bem maior. Lá é Que medido é o- por jardas, né? 100 jardas. A gente usa a medida de jardas para fazer a... E vocês já têm campeonatos aqui? Vocês já competem aqui A mesmo? gente em já Teresina? sim, a gente competiu agora recentemente, a gente promoveu o torneio Cajuína e foi entre dia 12 e dia 13, né? Desse mês. Tá com 2 semanas. E a gente também competiu regional, Regional Nordeste no Qual o nome do final de campeonato? abril, foi? Nordeste? Do Nordeste? Foi Regional Nordeste. Regional mesmo. Regional Nordeste é o nome do Nordeste. campeonato Foi, mesmo, né? na Foi verdade, Fortaleza. é a Copa do Brasil, né? Aí divide por regiões Ah, vocês têm Copa do Brasil de flag. de flag football. Isso, são os melhores de cada região. E vocês são os melhores aqui Sim, da a gente região. tá- a gente tá entre os Por isso que eles 16. estão Tá aqui, entre por os isso que a gente melhores. convidou. A gente foi pro regional em Fortaleza, em Calcaia. E aí o nosso primeiro regional, a gente já ficou em segundo. Sério? E já fomos, Competiu, foi pra a gente final. foi pra final com o atual, o até então atual campeão brasileiro, que não é mais o atual campeão brasileiro, o Bulls Potiguares. E aí a gente já foi, 2 meses depois a gente já estava em São Paulo. Primeiro campeonato. Primeiro vocês campeonato. participaram. E quem foi que apresentou esse esporte para vocês? Foi o primeiro time que tinha aqui em Teresina, o Teresina Thunders. Teresina O Thunders. Sábio até jogava lá no início. E aí tinha Então alguns... você tá desde o comecinho, né? Isso. Mais ou menos, entendeu? Eles Tipo, jogavam- Eu já cheguei, o time já existia quando eu cheguei. Aí alguns dos pioneiros do Teresina Warriors jogavam lá e queriam montar um time porque lá estava muito cheio, então a gente decidiu colocar o nosso time. E aí, Quem é o treinador de vocês hoje? Thiago, É o Thiago Plaça. Thiago que é o nosso treinador É ex-atleta também. e é um dos grandes responsáveis por a gente estar nesse patamar que a gente está hoje, porque durante a pandemia a gente não tinha como jogar. E aí a E gente... também um dos fundadores do Teresina Warriors. O nosso destaque na pandemia foi fazer as lives com os treinadores, os principais treinadores, inclusive da seleção brasileira. Fazer lives para adquirir conhecimento, para adquirir toda essa nossa bagagem que a gente tem hoje. A gente não está entre os 16 melhores do Brasil à toa. E ele é o responsável, o treinador e a organização do time que a gente conseguiu fazer até hoje. Agora sim, vocês já participam de competições, vocês já viajam para competir. Como é que é a questão assim de patrocínio? Vocês têm que tirar do bolso? Vocês têm apoio? A maioria dos campeonatos, boa parte a gente tem que tirar do bolso. Geralmente o Estado, os organizadores têm os alojamentos, mas se a gente tiver um dinheiro ali sobrando, a gente tem que ficar em algum hotel. A gente, agora no final de outubro, até o final desse ano a gente quer fechar o nosso CNPJ. É uma grande conquista pra gente, fechar o nosso CNPJ. Do time, né? Do time. Qual o nome do CNPJ time? Teresina Warriors. Para ficar melhor, o CNPJ vai até onde a pessoa física não vai, né? Então a gente quer fazer um campeonato, quer pegar um campo, não consegue porque é o nome de uma pessoa. A gente quer ir para um hotel, a gente pega desconto. Então o CNPJ com a gente acho que vai abrir portas e também para adquirir patrocínio, né? É Porque uma a gente- modalidade nova, né? Isso. É uma modalidade muito desafiadora. Se para o futebol local, para o judô, para o karatê, para o boxe, inclusive a gente falou sobre isso ontem aqui no programa, já é difícil. Imagine para modalidades que as pessoas desconhecem, né? Então, assim, o que vocês esperam do esporte em questão de apoio, em questão de reconhecimento? A gente espera que seja mais reconhecido, né? E que, tipo, tenhamos mais oportunidades. Que as pessoas se interessem em conhecer, para que não seja uma coisa que seja leviana e passageira. Que venha a crescer mais no nosso estado. Porque, principalmente no Nordeste, ainda é muito fraco o cenário atual do flag. Mas a gente espera que cresça mais e que a Em gente relação seja à um valorização, incentivo. né? O time é bom. Isso. Não, o time é Pessoas excelente. competentes têm, o time é bom. É fraco em relação à questão de valorização, das Valorização. pessoas né, de O fora. flag realmente é a nossa paixão, porque são muitas barreiras que a gente enfrenta e a gente se mantém em pé depois da pandemia que foi a grande validação. A gente O ama ápice. esse esporte
A gente quer estar... Aqui é o flag, né? Isso. Ok, a gente tá vendo aqui no telão. Ah, já tá até passando aí no A gente tem um time feminino, né? A gente foi pioneiro com o time feminino. O primeiro time feminino de flag futebol do Piauí foi o nosso. E o time masculino já tinha, né? Mas a gente... Esse campeonato recente agora que a gente organizou, a gente foi campeão na modalidade masculina e feminina. Sabe o que eu achei parecido? Lembra meio que o handball, não lembra? Ou não? Porque eu tô vendo passando a bola de uma mão para outra. Tem algumas semelhanças. A mecânica de lançamento, sim. Tem umas características. Só que, tipo, como no futebol americano, o flag é um jogo de grande território. E a gente tem 4 chances para chegar ao meio do campo e mais 4 para chegar na zona final do adversário. E aí a gente marca touchdown e tem o extra point. E assim vai. E aí a meta da defesa é impedir que isso aconteça e a do ataque é fazer com que isso aconteça. Entendi. É um jogo de muita estratégia. Vocês já tentaram levar assim, esse esporte para as escolas, mostrar assim, nos bairros alguma coisa assim, não? Porque assim, é uma forma de levar, de fazer as pessoas conhecerem um pouco mais. Poderiam iniciar um projeto, alguma coisa assim, né? Para crianças. Workshop. A gente tem várias coisas em mente, mas é com o CNPJ. Entendi. Que a gente já pegou, a gente pensa muito além, só que sempre tinha esse impasse, que não era ter um CNPJ, não ter ali algo que realmente se concretizasse em um possível patrocínio, uma possível parceria. E a gente quer fazer esses trabalhos todos para quem sabe, fazer o Warriors Mirim, né? Já tem o feminino, né? Já tem feminino. Tá faltando o Mirim agora. Isso. Então vamos esperar esse CNPJ, que ele tá bem aguardado, é pro fim do ano, né? Expectativa. Isso, pro fim do ano, a gente... Eu torço aqui para dar certo. A gente quer arranjar patrocínio, quer conseguir mesmo elevar o patamar do nosso time. Entendi. Então, atenção, empresários, vamos lá colaborar, né? O que vocês esperam agora? Além do CNPJ, já tem competição em vista? Como é que está sendo? Já tem... A gente está, vamos supor, de férias no momento, mas vamos abrir treinos abertos para quem quiser comparecer, entender e até participar do time. E tem a próxima Copa do Brasil prevista, né, para abril do próximo ano. Então, é tudo assim muito acelerado, porque tem o período de treino, o período de preparação. E quando você vai ver, você já está ali no meio competindo. E aí vai ao decorrer da temporada, que a gente chama. Certo. Vocês falam mais sobre isso nas redes sociais de vocês? Se vocês falam, a gente podia até divulgar para as pessoas conhecerem um pouco melhor, né? Sim, sim. Tem muito informação, muita... O time já tem Instagram? Tem Instagram. Qual é o Instagram do time? O Instagram é Teresino Warriors. @Teresino Warriors. Certo, vai então, aparecer lá o ícone roxo, é só clicar. Lá a gente fala todos os treinos, onde vai ser os treinos. Às vezes muda um treino, às vezes é na Raul Lopes, às vezes é no Parque da Cidadania. São treinos em lugares bem centralizados, justamente para facilitar a locomoção e a captação também de muitos espectadores, que esses locais mais movimentados, muita gente para e fica olhando. O esporte é diferente, né? Chama a atenção. Bom, só para a gente encerrar a entrevista, por que não o futebol convencional? Por que não o vôlei? Por que não o basquete? Por que não o handball? Por que o flag futebol? Por que ele é tão diferente? Por que vocês se interessaram por essa modalidade? Eu acho que, como todo esporte, é uma paixão, né? Você chega no flag e você se apaixona. É uma paixão antiga ou é recente? Vocês descobriram tem pouco tempo? A minha é recente. A minha foi mais o convívio mesmo com os meninos. Eu não assistia tanto futebol americano tradicional, mas a maioria que está no time assiste futebol americano tradicional. E aí... E vem disso. Eu acho que como eu falei, né? Como todo esporte, você assiste, você se interessa, você quer conhecer. Entendeu? Para quem já acompanha a NFL, né? Que é o campeonato de futebol americano nos Estados Unidos, é mais comum se interessar pelo esporte, porque já vê aquela emoção ali e já quer participar. Como você vê futebol normal, você quer jogar, você quer ir para uma pelada, quer se divertir. E a gente tem como isso, né? Se divertir jogando. A experiência de estar no time não é só jogar em si, um hobby. Pra gente é um hobby. E a gente é uma família mesmo e é muito bom estar ali todo final de semana treinando com a galera. Em qualquer esporte, você ter a sensação de jogar, ganhar, perder, é um aprendizado para a vida toda. Certinho, gente. Muito obrigada pela entrevista, tá? Muito sucesso para vocês e vou guardar esse CNPJ que está sendo tão esperado. Vai tá? dar A partir certo. dele, muita coisa vai mudar, né? Na vai. vida do time. Então, obrigada, tá? Bom jogo pra gente, né? Bom jogo para vocês também, Copa do Brasil, próximo ano, não é isso? Obrigado.